Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Ao vê-lo, caí aos pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eu estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui João, ele teve uma experiência de ver a Cristo depois de ressuscitado. João viu a Cristo e olha a característica de Cristo. Os olhos são como chama de fogo. Quando Cristo nos olha e quando ele nos olhar, ele queimará tudo aquilo que não for de verdade. Nada passará aos olhos de Jesus, porque os olhos dele são como chama de fogo. E tudo aquilo que for palha, tudo aquilo que for de mentira, mesmo que em algum momento, aos olhos humanos, parece ter sido bom e verdadeiro, mas se o coração não estava nele em Cristo, Jesus vai queimar e nada vai passar. Porém, se as obras forem de verdade, forem como joias preciosas que foram edificadas na rocha fundamental, na pedra angular, aí sim, os olhos de Cristo irão passar e não se queimará nada. E olha só que interessante, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Porque quando a palavra de Deus alcança um coração, ela entra como uma faca afiada de 2 gumes. E na boca de Cristo havia uma espada afiada de 2 gumes. Porque a palavra de Cristo é a palavra de Deus, né? Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, ela entra em nossos corações e há transformação verdadeira e genuína, porque a palavra do Senhor, ela é como uma faca. Se uma faca ela é afiada nos 2 gumes, ou seja, afiada dos 2 lados, significa que quando ela entrar, ela vai penetrar. E vai penetrar e vai cortar por onde ela passar, né? E Jesus, ele fala: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Se nós temos que temer alguém, nós temos que temer a Deus, porque Cristo é quem tem as chaves do inferno. Um dia, esse corpo será consumido, isso se Jesus não voltar antes, será consumido
mas a alma e o espírito voltará para o seu Criador, e ele decidirá o que fazer com aquilo que nunca vai morrer, que é a alma e o espírito, ou irá para o reino na vida eterna, ou não. Então, né, irá arder eternamente um fogo que nunca se consome. Então, Jesus, depois da ressurreição, ele foi visto desta maneira, né? E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós e tendo comunhão com ele, né? Comunhão com Cristo. Nós temos acesso ao coração de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Eu queria comentar muito mais, mas eu acho que é só por isso, né? Nesse vídeo. Amém? Fiquem com Deus.